Senhor, igreja. Amém. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite para comemorarmos 50 anos da nossa Jovep. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, por essa iniciativa linda, extraordinária, onde estamos aqui reunidos para celebrar e honrar o nome do Senhor. Pastor Edivan, Eliane, obrigado pelo carinho de sempre. A Jovep está linda, Jesus amado. Eu me senti aqui nos céus. Está tudo muito lindo, a camiseta escolhida linda, até uma pulseira eu ganhei uma xícara. Que Deus abençoe vocês. Vocês são a igreja de Recife, amém? Vocês são a igreja da cidade aqui de Recife. Continue assim, tudo muito excelente. Deus opera no meio da excelência, Deus não quer as coisas de qualquer jeito. Se for para fazer de qualquer jeito, nem faça. Pare agora, não faça. Nós precisamos fazer com excelência. Eu imagino vocês, há um tempo atrás, como se engajaram em tudo isso. Todos os projetos, ensaio, porque é uma demanda muito grande. Então nós precisamos ensaiar, fazer isso ou aquilo. E eu sei que vocês se empenharam. E graças a Deus está dando tudo certo. E até amanhã à noite, Deus estará presente aqui em nosso meio. Amém. Agradeço ao presbítero Carlos Filho por esse carinho, por esse cuidado. Estava lá para nos receber. Que Deus te abençoe. Vai nessa tua força, que isso é só o começo. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo de número 1. Mesmo assentado, abra sua Bíblia comigo. Pode ser que a sua versão está um pouco diferente da minha, porém, ambas caminham para o mesmo propósito. Josué, capítulo 1. Olha o texto da palavra do Senhor. Josué, capítulo 1. A partir do verso 6 e verso 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vou repetir, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Eu quero compartilhar com você sobre a inconstância destrói a história. E eu quero ser muito prático nessa noite, porque o público aqui me permite ser muito prático. E cada vez mais que eu convivo com você, que está vivendo a minha geração, eu consigo entender e compreender aquilo que você tanto almeja e aquilo que o seu coração bate forte. Nós acabamos de ler aquilo que Deus fala a Josué. Nós acabamos de ler as instruções do Senhor para o teu servo Josué. Existem duas coisas que Deus fala aqui nesse texto e que manda Josué ter, que é força e coragem. Diga comigo, força e coragem. Quando Deus está dizendo aqui, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Deus aqui está dizendo para ele, seja convicto, seja constante, porque senão, se você não for convicto e constante, a história pode se perder, você pode destruir a história. E se tem um personagem na Bíblia para mim, que deu certo, que concluiu a carreira, além de Paulo e outros homens, é Josué. Josué é a conclusão de terminar a vida bem, escrever a sua história através daquilo que Deus havia falado. Na minha conclusão aqui nesse texto, na vida de Josué, é que ele decidiu, ele teve cuidado com aquilo que ele recebeu do Senhor, ou seja, ele foi fiel às promessas e aos princípios, ele foi constante, aquela porção que ele recebe dos céus. Josué está velho, e agora, como diz aí fora, ele vai pendurar a sua chuteira. Ele está no final de sua vida, passa-se os anos, e agora é Josué quem vai dar a palavra agora, é Josué agora quem vai se pronunciar, é Josué agora quem vai dar uma palavra de ordem aos seus sucessores. No capítulo 23, no verso 6, ele diz:
façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Josué, no final de sua vida, ainda continua escrevendo a história. No final de sua vida, Josué, mesmo que está velho, ele ainda continua vivendo a verdade que ele recebeu da parte de Deus. Josué, por mais que ele está velho, ele continua sendo constante. E por que eu faço esse paralelo bíblico aqui entre Josué capítulo 1 e Josué capítulo 23? Por quê? Porque pela nossa falta de saúde emocional, psicológica, relacionamento e tantas outras áreas da nossa vida, nós começamos a colocar em xeque a história que Deus designou para cada um de nós. Pela falta de constância e posicionamento do nosso coração, nós acabamos sendo uma geração fraca e não temos constância naquilo que nós estamos fazendo, e nós acabamos abortando a história do Senhor, e temos a capacidade de desacreditar naquilo que Deus falou para cada um de nós, e duvidamos, e começamos a flertar, e nós acabamos destruindo a história. Mas nós precisamos tomar Josué como exemplo, para que nós possamos ser constantes. A minha geração, eu, você, estamos perdendo o significado da palavra ser constante. Eu venho de uma casa, de um lar, de uma família, onde eu cresci com os meus avós, onde ele pastoreou uma única igreja por 39 anos, uma única igreja local. Eu venho de uma casa onde meus avós faz mais de 50 anos que estão juntos, casados, e amam um ao outro. E muitas das vezes nós não entendemos mais isso, porque o mundo pós-moderno quer implicar algumas coisas em nós, e aí a história acaba se perdendo no meio do tempo. Eu, no dia 13/2, eu sei que depois ela vai assistir, de 2016, eu disse para ela: eu vou te amar até o meu último suspiro, porque eu sou constante, eu não vou apagar a história. Deus nos deu uma história, e eu vou construí-la até o final, através da graça do Senhor. A minha esposa. Mas a nossa incapacidade de entender e reproduzir a história, nós acabamos nos perdendo no meio do caminho. Mas eu quero falar para você, você não vai ser tirado das adversidades e dificuldades. A história vai ser construída e escrita através daquilo que Deus tem para você, independentemente do seu cenário, do seu contexto atual. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, meu irmão, escreva a história com Deus. Escreva a história através daquilo que Deus falou para você. Escreva a história através daquilo que Deus designou, através da sua vida, aquilo que Ele ia fazer. Porque nós temos a ousadia no nosso coração de começar muitas coisas. Nós temos a ousadia no nosso coração de iniciar muitos projetos, seja em qualquer área da nossa vida. Você está aqui, você sabe do que eu estou falando. Você inicia muitas coisas, é um novo curso, é uma nova tendência, isso, aquilo, mas nós temos a capacidade de concluir todas essas coisas. Nós temos dificuldades nisso, nós paramos a história. Você que foi chamado para liderar um GV, você precisa ir até o final. E eu vou dizer algo para você: quantos líderes de GV nós temos aqui nessa noite? Temos alguns aqui. Chega o dia do GV, tem dias que são difíceis, sim ou não? Mas Deus escreveu a história, Deus já estava conosco, Deus está ali para nos ajudar, e nós precisamos ir lá, porque isso faz parte do plano, do propósito, das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos ser constantes. Eu tenho lá meu grupo de vida toda quinta-feira, 20 horas. Tem dia, Natan, que é difícil estar lá, está cansada, está chegando no final da semana já, mas eu falo: não, eu preciso abrir a porta da minha casa aqui e receber os filhos de Deus que estão chegando aqui, porque eu prometi ao Senhor que eu seria constante. Por mais que o meu corpo esteja cansado, mas eu preciso ser constante. Diga para a pessoa que está do seu lado: Senhor, me ajuda a ser constante, para não destruir a história. É a parte B do verso 6. Eu vou falar para você de novo: sem se desviar nem para a direita
e nem para a esquerda. A ordem aqui, queridão, é ser constante, é não parar no meio do caminho, é ir até o final. A nossa maior dificuldade é caminhar sobre a mesma palavra, sobre a mesma revelação de Deus. Nós queremos novidade todos os dias da nossa vida. Quem aqui, quando era criança, chegava lá na sua geladeira para abrir a geladeira, e chegava ali e abria a geladeira e dizia assim para sua mãe: mãe, não tem nada para comer nessa casa. Não tinha uns Danones, não tinha aquelas coiseiras, sabe? Mas tinha o arroz, o feijão, porque a gente quer novidade, sim ou não? Eu fiz isso muito na minha vida. Chegava lá, abria a geladeira e não tinha nada que eu queria, mas tinha o que sustentava. A gente quer novidades todos os dias, mas o Senhor já falou algumas coisas para nós, já determinou a nossa história, e nós temos dificuldade de caminhar sobre essa mesma palavra. Nós queremos novidade. É a geração mais viciada em coisas de novidade. Eu até brinco com os meninos lá na igreja: se você vir para o culto achando que vai ter um novo espetáculo, essa igreja não é a melhor igreja para você. Porque nós estamos aqui nesse congresso, e o congresso está lindo, mas o congresso não vai durar um ano inteiro, não vai durar um mês inteiro. Domingo, amanhã à noite acaba, segunda-feira volta a rotina, domingo que vem tem culto, pode ser que não vai ter congresso, é um culto comum, é um culto ordinário, e nós caminhamos sobre a mesma palavra. Nós estamos convictos, com os olhos fitos no Senhor, porque aquilo que nós recebemos de Deus já é o bastante para nós. Nós temos a dificuldade de caminhar sobre a mesma palavra. Nós temos a dificuldade de caminhar sobre a mesma promessa, sobre a mesma história que Deus liberou ao nosso respeito. Nós queremos novidade. Nós somos viciados em novidade. Mas o Senhor quer quebrar isso no nosso coração, porque nem sempre terá novidade. Na verdade, Deus está perguntando para você sobre aquilo que Ele falou ao seu respeito, sobre aquilo que Ele liberou ao seu coração e que ainda você não se posicionou, e você está querendo uma nova promessa, você quer uma nova profecia de Deus, e não é assim. É como abre uma igreja nova na nossa cidade, aquele lugar enche, mas se não tiver constância, se não tiver história, vai esvaziar de novo. Conhece alguém assim, que abriu a igreja do milagre, e vai todo mundo lá atrás de um milagre? Sabe a igreja da Portas Abertas, que vai todo mundo lá na igreja da Portas Abertas? Não, nós não precisamos fazer nada disso. Nós já recebemos uma história para cada um de nós, e nós vamos viver onde nós estamos inseridos, aqui na ICPI Água Fria, em cada congregação aqui no nosso estado. Porque daqui a pouco, pastor Edivan, tem igrejas que estão se tornando farmácia e dizendo que o sangue de Jesus é remédio. Não, Jesus não precisa fazer mais nada por mim, eu já reconheço que Ele é suficiente na minha vida. Ele já é o bastante. Eu vou dizer algo para você: depois de Jesus não tem mais nada. Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, meu irmão. Ele é suficiente na minha vida, na sua história. Mas nós precisamos entender que nós não podemos caminhar sobre novidades. Novidade é bom, mas ela não é tudo. Porque nós aprendemos a falar uma frase que se tornou para nós algo corriqueiro já, da seguinte forma: está chato demais, eu não quero. E isso tem tomado nosso vocabulário, e eu falo aqui para a minha geração. Nós dizemos que essa igreja está chata demais, eu não quero mais. Nós dizemos, esse pastor está chato demais, eu não quero mais. E nós vamos apagando a história. Esse ministério está chato demais, eu não quero mais. Daqui a pouco nós vamos dizer também, esse Jesus está chato demais, eu não vou querer mais Ele também. Isso está se tornando parte do nosso vocabulário. Isso está fazendo parte de nós. Eu tenho visto pessoas dizendo isso, dizendo que a igreja está chata demais. Que está chata demais? Somos nós quem ficamos chatos demais. Somos nós que trocamos a nossa dependência de Deus para coisas, para algo. Meu irmão, Jesus está acima de tudo e todos, e quando nós encontramos Ele, a nossa alma é satisfeita nele.
É ali que nós encontramos refrigério para a nossa alma. A nossa geração precisa procurar em Jesus a suficiência da alma. A nossa geração precisa procurar respostas em Jesus. É ali o autor consumador da nossa fé, da nossa vida, da nossa história. Quando nós encontramos esse lugar, com toda certeza nós vamos caminhar sobre a mesma palavra. Novidade não vai mais movimentar o nosso coração. Conhece alguém quando ouve alguma coisa que vai ter de novidade na igreja, ele se mobiliza, ele se movimenta, ele corre, ele vem, ele sobe, ele desce. Mas quando é um culto comum, parece que ele não usufrui da mesma energia, da mesma força. Porque o nosso coração quer novidade. Mas a maior novidade que já ocorreu no mundo foi há mais de 2000 anos atrás, que Jesus nos salvou. Então mais nada é novidade. Nada mais é novidade, geração. A Jovep nada mais é novidade. Nós precisamos ser constantes nisso. Nós só teremos êxito em nossa história se de fato nós formos constantes. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, seja constante. Isso. Fala, seja constante. Isso. Seja constante. Nós não podemos destruir a história. Eu falo para você que não é fácil, não. Não é fácil. É difícil. Eu tenho 28 anos apenas, não parece que tem menos, né? Eu não entendi, por que vocês sorriram? É porque parece mesmo que tem mais ou menos? Não, quem acha que tem menos, levanta a mão. Nossa! Ainda bem que não filmaram a igreja, né? Não vou perguntar de novo não, para vocês cortar a câmera não. Isso. Quem acha que tem... Não vou perguntar não. Então, mas eu só tenho 28 anos, queridos. Acho que é por causa do casamento. Faz tempo já que eu estou casado. E não é fácil não. E eu casei com uma nordestina. E arretada. É arretada. E além de eu casar com uma nordestina, aí agora eu estou lembrando aqui, eu sei que o meu sofrimento, por isso que parece que eu tenho mais, é que eu amo a minha sogra. E para amar a sogra dá trabalho. Quantos aqui amam sua sogra? Joga sua mão lá em cima. Levanta a mão lá, deixa eu ver. Tem uns aí que parece que estão 50 anos, 60, 55. Então é isso aí. É o amor pela sogra que... A minha sogra, eu amo a minha sogra, Jesus do céu. É Deus no céu e minha sogra na terra. Esse negócio de culto online é terrível. Deus eterno. Rapaz, o relógio ali é rápido mesmo, é ligeiro, hein? Amém? Amém. Constância. Nós precisamos ser constantes. Diga comigo, coragem. Coragem. Nós precisamos ter coragem. O texto fala isso para nós. Você precisa, querido, ter coragem para enfrentar os seus traumas, para que você não se perca ao longo da história. Você precisa ter coragem para vencer os seus medos, para que você não se perca no meio da história. Você precisa de coragem para escrever história. Pare de ser tão medroso assim. Seja corajoso, vai até o fim. Se Deus falou, se Deus determinou algo para você, continue correndo a carreira que foi proposta para você. Vá até o final. Pare de ser uma vítima dentro da sua casa às vezes. Continue caminhando, correndo, sendo perseverante. Procura o seu líder, o seu pastor, e fala, pastor, ore por mim que eu sou um medroso, mas eu quero ser que nem Josué. Eu quero escrever a história com Deus. Me auxilie. E eu vou falar mais perto aqui Me auxilie. Me ajude. Constância. Pode ser tão mole.
Peça misericórdia para Deus. Fala para o Senhor reprogramar essa mentalidade sua falida, para que aquilo que você começou, você termine em nome de Jesus. Fale para Deus te auxiliar e romper com esse negócio, com essa inconstância, porque somente homens e mulheres que são constantes, que carregam a palavra do Senhor, que têm convicção que são salvos em Cristo Jesus, conseguem terminar a história bem. É isso que determina para nós, porque o que adianta nós fazermos grandes coisas e não conseguir concluir, não conseguir terminar pela falta da nossa constância, pela falta de clareza do propósito eterno de Deus. Nós precisamos ir até o final. Cuidado, você precisa ter cuidado, querido. Cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo onde você pega, cuidado por onde você anda, porque se você não tiver cuidado, a história pode ser interrompida. E aí nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Nunca nós somos o errado da história. Sempre é a pessoa que está ao nosso lado ou Deus. Isso já aconteceu lá no jardim, nunca somos nós. Mas a palavra do Senhor instrui cada um de nós para que nós tenhamos cuidado com a sua vida espiritual. Sabe esse fervor, sabe esses céus abertos que está aqui sobre esses dias? Carregue isso ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Não está apenas reservado para esses dias. Isso aqui é uma fagulha daquilo que Deus vai fazer no decorrer da história. Isso é apenas uma sinopse daquilo que Deus vai fazer através da nossa vida. E eu creio nisso em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ter cuidado. Cuidado para continuar escrevendo história. Tenha cuidado. Falta cuidado para nós. Cuidado com as suas emoções aí. Cuidado que aquilo que você está fazendo, seja exteriormente ou internamente, tenha cuidado. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu quero ao longo dos anos voltar aqui ou encontrar você, e aí você vai estar exercendo o ministério, você vai estar fazendo aquilo que Deus escreveu para você, aquilo que Deus determinou para a sua vida. Eu quero que você viva tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Porque o salmista vai dizer, bem antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia todos os dias da sua vida. Deus já tinha conhecimento de todas as coisas, de tudo. Onde você iria nascer, qual a família que você iria crescer, qual seria o seu contexto. Deus sabia de todas as coisas. Deus já tinha escrito a história. Amém? Hoje o nosso maior desafio é permanecer na palavra do Senhor. O que eu tenho aprendido nesses últimos anos, que o problema não é ser intenso, é ser constante. Nós somos conhecidos como o povo mais intenso do mundo, mas o povo mais inconstante também do mundo. Intensidade e constância são coisas diferentes. Eu quero que você seja intenso, mas eu prefiro que você seja constante. Porque o que vai determinar para mim o decorrer da sua história é se você cruzou a linha de chegada, não se você foi intenso no começo. Amém? Não se você foi intenso no começo. E eu sei que essa intensidade nos toma, mas eu vou dizer algo para você, é difícil manter a intensidade. É só a graça do Senhor. Porque tem dias que nós não queremos ser intensos. Tem dias que falta em nós intensidade, mas o Espírito Santo é como um fogo que está dentro de nós. E Ele nos ajuda, Ele nos leva, Ele nos traz força, Ele revigora as nossas forças, e nós começamos a entender e compreender novamente que o Senhor nos chamou para ser constantes. 1 João capítulo 2, verso 24, quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Guarde isso no coração de vocês. Guarde essa responsabilidade no coração de vocês. Guarde essa palavra no coração de vocês. Guarde esse temor no coração de vocês. Paulo, quando estava preocupado com seu filho na fé, Timóteo, ele vai escrever em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo estava passando por um momento complicado, pelo momento de inconstância na sua vida. Mas Paulo vai instruir ele, continue firme, parafraseando aqui para você, continue constante, continue com os olhos fitos, continue crendo e acreditando, vai até o fim, em nome de Jesus. Continue vibrante na presença do Senhor, continue escrevendo a história com Deus. Seja constante, não desanime. A responsabilidade é nossa agora, Jovep. A responsabilidade é nossa agora. Eu não falo apenas no âmbito nacional, mas eu falo local. Porque antes de nós sermos nacional, nós somos local. Nós pertencemos a um rebanho, a uma igreja. A hora é agora, está na nossa mão, está na sua mão. O crescimento, a expansão, a escrever a história é agora, é nesse dia, é nesse congresso, é nesse ano. E o Senhor quer de nós um posicionamento. O Senhor quer ver uma resposta do nosso coração perante aquilo que Ele está fazendo. E nós vamos dizer o quê? Eis-nos aqui, Senhor. Como diz aquele louvor, a nossa geração tem lenha para queimar. Amém? Amém? A nossa geração tem lenha para queimar. Vem incendiar, traga fogo do altar. Eu quero queimar por Jesus. E por mais que as coisas não estejam conforme aquilo que eu quero, do meu jeito, mas eu prometi para Deus que eu seria constante, então eu vou até o final, para que a história continue sendo escrita através da minha vida. E você precisa ir para esse mesmo lugar. Você precisa tomar essa mesma atitude. Nós temos exemplos práticos do nosso lado. O nosso pastor, que é o anjo dessa igreja. Os obreiros, o seu líder que caminha com você. Olha que coisa linda. Deus nos presenteou com pessoas reais, com líderes reais, que estão aí, que passam por dificuldades, por sofrimento, mas não desistiram, não jogaram a toalha, não olharam para trás, estão perseverantes, construindo a história. Ministério de Louvor, vem para cá. É isso que nós precisamos, para que a história continue sendo escrita, para que a história não se perca no meio dos anos. É dessa chama, é desse nosso coração alegre no Senhor e com contentamento na presença do autor da nossa história. Se coloque de pé no seu lugar. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, nesse final de semana, é um tempo que Deus está marcando no nosso coração. Você acredita nisso? Diga amém. É um tempo em que Deus está falando ao nosso coração. Eu tenho caminhado com alguns amigos lá na nossa igreja local, jovens e adolescentes. E eu conheço adolescentes com 13, 14 anos, 15 anos, que têm vivido um tempo tão impressionante na presença de Deus, que tem sido poderoso. Hoje mesmo, na nossa igreja, está acontecendo o culto de jovens lá. E tem um menino, se não me falha a memória, que ele tem 15 anos e ele está pregando pela primeira vez na igreja. O nome dele é Gustavo. Esse menino, hoje à tarde, eu vi no grupo da igreja que nós estamos numa reforma na Casa Kids, e ele estava lá colocando lâmpadas, sistema eletrônico na igreja. E hoje à noite ele está pregando lá na igreja. Uma geração com 15, 14, 16, 20 anos que decidiram ser resposta de Deus onde ela está inserida. Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Existem algumas coisas que só dependem de nós. Existem algumas coisas que só dependem do meu posicionamento. Existem algumas coisas que só dependem de mim. Deus já falou, Deus já liberou. E agora, o que faremos nós? Correremos?
Tomaremos distância? Ou vamos nos apegar às promessas do Senhor e escrever história com Ele? O que faremos? O que faremos a Jovep? Daqui 10 anos, 20 anos, quem será os novos pastores das congregações do Campo de Água Fria? Quem será o pastor dessa igreja? Quem será o pastor, presidente da região litoral nordeste? Quem será? Quem vai continuar escrevendo a história? Quem vai continuar reverberando aquilo que os céus está falando? Quem vai ser? É para nós abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas se tudo isso não faz parte da história que o Senhor escreveu para mim, eu deixo de lado e tomo como verdade para o meu coração a história que o Senhor já escreveu bem antes de eu nascer. Isso é falar como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20: já não vivo mais eu, as minhas vontades estão de lado, agora eu vivo a vida que agrada ao Senhor. Eu estou nesse corpo para glorificar o Filho de Deus. A nossa geração precisa ter isso no coração, porque tudo tira a nossa mundo social, todas as coisas tiram a nossa atenção, e nós começamos a olhar de uma maneira diferente a história que Deus tem para nós. Mas eu vou dizer algo para você, que se for para Deus te frustrar naquilo que Ele precisa, que Ele te frustre, mas que você escreva a história com Deus, porque um dia Ele me frustrou. Mas eu vou dizer algo para você, é tão bom escrever história com Deus, porque essa história é uma história eterna. A história que nós decidimos fazer, ela se esvai ao longo do tempo, mas uma história que é escrita por Deus e através da nossa vida, essa história é eterna. E Deus quer pegar você por dentro aqui nessa noite, e Ele já está falando ao seu coração.